Vejamos agora a resolução do exercício 92. Repara, na linha A, trata-se de uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Contudo, podemos separar esta fração em três frações. 5x a dividir por menos x, isto é, menos 5, menos 1 a dividir por menos x, ou seja, 1 sobre x, e ln de x a dividir por menos x, ou seja, menos ln de x sobre x, quando x tende para mais infinito. Podemos então agora separar o limite da soma na soma dos limites. Fica então o limite da constante mais limite de 1 sobre x quando x tende para mais infinito, menos o limite de ln de x sobre x quando x tende para mais infinito. Como sabes, o limite da constante é a própria constante, logo fica menos 5. 1 sobre mais infinito é igual a 0. E repara que limite de ln de x sobre x quando x tende para mais infinito é um limite notável. E sabemos que é igual a 0. Assim sendo, uma vez que estamos perante um limite notável, vamos colocar o seu valor, ou seja, menos 5. Na linha B, trata-se novamente de uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Repara que, mais uma vez, pretendemos utilizar este limite notável, ln de x sobre x, quando x tende para mais infinito, que sabemos ser igual a 0. E para termos no numerador um ln de x a dividir por x, teríamos que dividir o numerador por x ao quadrado. Muito bem, então iremos fazer isso mesmo, ou seja, vamos dividir o numerador por x ao quadrado, e repara que obtemos ln de x sobre x, e dividimos também o denominador por x ao quadrado. X ao quadrado a dividir por x ao quadrado é 1. 4x a dividir por x ao quadrado é 4 sobre x. E 3 a dividir por x ao quadrado é 3 sobre x ao quadrado. Repara que podemos então fazer o limite do quociente como o quociente dos limites, obtendo então no numerador o limite de ln de x sobre x quando x tende para mais infinito e em denominador o limite de 1 mais 4 sobre x mais 3 sobre x ao quadrado quando x tende para mais infinito. Repara que em cima já estamos perante o limite notável, que sabemos ser igual a 0. Em denominador, o limite da constante 1 é a própria constante, 4 sobre mais infinito é 0 e 3 sobre mais infinito também é 0. Obtemos então 0 sobre 1, isto é, 0. Vejamos agora a resolução da linha C. Mais uma vez, trata-se de uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Podemos aplicar uma das propriedades algébricas dos logaritmos e passar o expoente 3 para trás do ln, ou seja, 3 vezes ln de x. E repara que ter 3 vezes ln de x sobre 2x é a mesma coisa que ter 3 meios vezes o ln de x sobre x. E uma vez que o limite da constante é a própria constante, fica então 3 meios vezes o limite de ln de x sobre x quando x tende para mais infinito. Mais uma vez, estamos perante o limite notável. Assim sendo, fica 3 meios vezes 0, que é igual a 0. Na linha D, temos também um infinito sobre infinito. E, mais uma vez, poderemos aplicar propriedades algébricas dos logaritmos. Repara que o ln do produto pode ser escrito como a soma do ln de 4 com o ln de x ao cubo.
Por outro lado, podemos também escrever o ln de x ao cubo como 3 vezes o ln de x. Ou seja, ln de 4 sobre 5x mais 3/5 vezes ln de x sobre x. Repara que o limite da soma é então a soma dos limites e ficamos com o limite quando x tende para mais infinito de ln de 4 sobre 5x mais o limite de 3/5 vezes ln de x sobre x. Além disso, uma vez que o limite da constante é a própria constante, então podemos escrever o segundo limite como 3/5 vezes o limite de ln de x sobre x, quando x tende para mais infinito. Repara que o primeiro limite é uma constante sobre mais infinito, isto é, 0, mais 3/5 vezes o segundo limite já é o limite notável que é igual a 0. Logo, 0 mais 0 igual a 0. Na linha E, temos também indeterminação do tipo infinito sobre infinito. E repara que uma fração transforma-se numa fração equivalente se dividirmos quer o numerador, quer o denominador pela mesma expressão. Assim, vamos dividir o numerador por x, desde que se divida o denominador também por x. Agora, o limite do quociente é igual ao quociente dos limites. Obtemos, então, o limite quando x tende para mais infinito de ln de x sobre x. E em denominador, o limite quando x tende para mais infinito de n elevado a x sobre x. E repara que em cima trata-se de um limite notável cujo valor é 0. Em baixo também se trata de outro limite notável cujo valor é mais infinito. E nota bem, 0 sobre infinito não é uma indeterminação, é mesmo 0. Na linha F, a indeterminação é diferente. Se substituires o x por 0, obtens 0 vezes 1 sobre 0 mais é mais infinito e ln de mais infinito é mais infinito. Assim, trata-se da indeterminação 0 vezes infinito. Na resolução desta linha, podemos utilizar a mudança de variável 1 sobre x igual a y. Repara que, se x tende para 0 mais, 1 sobre 0 mais é mais infinito, o que nos leva a concluir que o y tende para mais infinito. Além disso, se 1 sobre x é igual a y, x será então igual a 1 sobre y. Utilizando então esta mudança de variável, obtemos limite. Repara que o x é na verdade 1 sobre y, vezes ln de 1 sobre x. Mas já tínhamos visto que 1 sobre x é na verdade y. E este limite é quando o y tende para mais infinito. Repara que fazendo esta multiplicação, obtemos limite de ln de y sobre y, com y a tender para mais infinito. Trata-se então de um limite notável, cujo valor é 0. Conseguimos assim resolver este exercício.